Por isso que é tão importante ter esse link junto com a arquitetura. A plataforma ela é ancorada na fachada, ela não tem esse jogo. Mesmo ele quebrando, né, ele tendo fissuras, ele não desplaque. Não tendo chapisco, não tendo embolso, a gente também não tem esse consumo dessa água e nem da geração de resíduo. E estamos aqui em mais um De Olho na Obra e hoje aqui em São Caetano, no ABC. Primeira obra da Tecnofaz aqui na cidade. Venha conferir como a inovação e agilidade em obra fazem toda a diferença. Aqui agora com Luiz Gomes, executivo de contas da Porto Belo, que está aí com o porcelanato aqui nessa obra da Acre com a Tecnofaz. Por que a escolha do porcelanato? Bom, a escolha do porcelanato ela vem por diversos fatores, né? Questão de sustentabilidade, própria limpabilidade, a própria velocidade de instalação. Então a gente começa o trabalho junto com o escritório de arquitetura, né, fazendo todo o trabalho de viabilidade de produto e tal. Aqui nesse prédio em especial eram duas prumadas, né, prumadas cegas que a gente chama, não tinha janelas e tal. Mas no decorrer da negociação com a própria construtora, a gente viu que o conflito de materiais, texturas e a própria velocidade de instalação de materiais diferentes viabilizaria o uso do porcelanato. Então tem diversos fatores para o porcelanato ser colocado como um produto principal na fachada. E qual que é o impacto visual que vocês esperam que esse porcelanato transmita aí nesse empreendimento? O impacto visual chega na tonalidade da especificação original do projeto, né? Então, por isso que é tão importante ter esse link junto com a arquitetura, né, do escritório de arquitetura validar as cores e tudo mais, mas também tem uma questão de perenidade, assim, de durabilidade do próprio sistema. Então, quando você põe um produto, um sistema cimentício ou até uma pintura, em poucos anos ele vai perdendo a característica. E o porcelanato, nesse sentido, é muito legal, porque primeiro que tem a manutenção é muito baixa e a qualidade do produto no decorrer dos anos ele se mantém. Então isso justifica inclusive né? A questão estética e a questão orçamentária da obra. E agora estou aqui com a Marcela Facchini, que é da Suporte Equipamentos, né, do comercial. Ela que está aqui ajudando no suporte à fachada. Marcela, me conta o porquê escolher pela plataforma de cremalheira. Processo, né, a fachada. A plataforma cremalheira, ela tem alta capacidade de carregamento. Comparando já com o balancim, o balancim, a capacidade de carga o balancim de 8 metros de comprimento, ele suporta 300 quilos. A plataforma com 9,80 de comprimento, ela aguenta 1.000 quilos. No dia a dia, traz para a parte logística, traz uma mobilidade muito grande para a obra de execução, não precisa perder muito tempo em viagens na fachada. A plataforma, a velocidade dela é 8 metros por segundo, então a ideia sempre a plataforma é carregar o equipamento por conta dessa alta capacidade, subir no andar e trabalhar aquele meio período sem ficar perdendo tempo com viagem. Já no balancim você não consegue essa dinâmica. Você precisa descer várias vezes para poder carregar o equipamento e fazer a instalação. E essa solução foi encontrada no início do projeto ou foi uma adaptação? Foi uma adaptação. Normalmente as construtoras já pensam logo no balancim elétrico, que é o trivial do mercado. No nosso caso, o instalador ele já trabalha com equipamento, então ele sabe das vantagens. Fora dessa dinâmica da obra, tem a estabilidade do equipamento, o balancim ele tem um jogo ali através de cabos, né? A plataforma ela é
ancorada na fachada, ela não tem esse jogo. Isso não danifica as peças, o porcelanato, então já não causa ter que voltar para a fachada para poder arrumar essas peças que foram danificadas com o acesso, né? A segurança pro operador, né, de estar trabalhando ali em função de vento, de chuva fraca, pode-se trabalhar no equipamento também, tá? Traz uma maior produtividade para o período da obra, diminui, né, o prazo de instalação da fachada também. Estamos aqui com o Márcio Lourenço da Tecnofaz, que está contando um pouco pra gente desse empreendimento aqui em São Caetano. Márcio, falando de fachada ventilada, né? Qual que é a diferença técnica e operacional da fachada ventilada para aquele sistema tradicional? Então, Bárbara, primeiro, o que mais impacta os nossos clientes, né, é a gente reduzir aí a necessidade de fazer chapisco, de fazer embolso e todo esse processo manual que tradicionalmente é feito no sistema aderido. Né? O sistema de fachada ventilada é um sistema não aderido e a gente consegue com ele aí ter uma velocidade bem maior em relação ao sistema tradicional e fazer correções técnicas que tradicionalmente é feito de forma manual, né? Como correções de desaprumos que a gente tem aí recorrentemente dentro dos empreendimentos. E com a fachada ventilada a gente consegue resolver todos esses problemas sem nenhuma outra intervenção maior do cliente. E qual que é o diferencial técnico para esse empreendimento? Tá. Para esse empreendimento eu vou citar 3 exemplos. Tá? O primeiro exemplo é que a arquitetura tinha necessidade de que a pele de vidro ficasse no mesmo prumo que a fachada em revestimento. E aí, com a fachada ventilada, né, esse afastamento da pele de vidro é em torno de 20 centímetros. Com a fachada ventilada, a gente consegue vencer esse vão de 20 centímetros e deixar o revestimento em aprumo com a pele de vidro. O segundo exemplo que eu vou te dar é a eliminação de alvenarias. Então, a gente tem alguns detalhes arquitetônicos no projeto que tradicionalmente seriam necessários fazer alvenaria. E a gente conseguiu eliminar essa execução da alvenaria com um sistema de fachada ventilada, vencendo um vão e diminuindo essa execução de alvenaria. O terceiro exemplo que a gente tem de solução técnica para esse empreendimento é a laminação. A laminação é um reforço mecânico que a gente trata no tardós do porcelanato e ele aumenta a eficiência mecânica do porcelanato, fazendo com que ele tenha resistência a impactos e de forma que, mesmo ele quebrando, né, ele tendo fissuras, ele não desplaque, que é o mais importante, né? Se houver um impacto, o porcelanato pode quebrar na fachada, porém ele vai estar ali seguro até ser realizada a manutenção. E Márcio, como foi a adaptação, né, da equipe para essa tecnologia? Boa pergunta, Bárbara. Nós começamos fazendo alguns testes, né, com colaboradores de várias atividades, né, da carpintaria, do pedreiro, e a dificuldade que a gente conseguiu de uma forma geral é que eles acostumassem a sair do método tradicional, da desempenadeira, da colher, do método manual para ir para o equipamento eletrônico, o nível a laser com precisão milimétrica, parafusadeiras, a bateria, o cuidado com esse equipamento, a velocidade até do gatilho, de apertar e aí não aumentar demais a velocidade, espanar a rosca do parafuso. Então, a gente teve muita dificuldade no início para poder fazer essa transição e hoje a gente tem um procedimento interno de qualidade que orienta um pouco melhor a gente em relação a como tratar esse colaborador e ensinar ele a fazer essa transição de equipamentos, né, de ferramentas. E Márcio, a gente conseguiu aqui a participação rapidinha do Vinícius. Vinícius, vem aqui com a gente tirar umas dúvidas aqui. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo bem. O Vinícius, ele tá aqui acompanhando a obra e eu queria saber de você a questão como que é trabalhar com a fachada ventilada, que é a primeira vez, né? Sim, é a primeira vez que a gente trabalha com a fachada ventilada.
E para nós está sendo excelente. Questão de custo, elas saem um pouco melhor até, contando, e também tempo. Porque querendo ou não, o chapisco, que é o primeiro passo, a gente tem o tempo de cura, o emboço, a textura. Então nisso a gente leva muito mais tempo do que com a fachada ventilada, porque ela já sobe no sistema acabando. Então ela já fica pronta, depois é só a lavagem. E também questão no emboço, a gente perde muito tempo fazendo bandeja, cai a sujeira na bandeja, e aí a produtividade cai bastante. E qual que é o diferencial da fachada ventilada para o sistema tradicional, no seu ponto de vista? Acho que o acabamento ela fica muito mais perfeito, você consegue ajustar muito melhor do que no emboço. Porque o emboço, dependendo do pano da fachada, quando você pega um sol nela, você vê algumas ondulações por ser um serviço manual. E a fachada ela já mantém bem perfeita, vamos falar assim. Perfeito. Participação aqui do Vinícius, obrigada, viu? Obrigado a vocês. E bom trabalho. Valeu, tchau, tchau. E agora eu tô aqui com o Joel, que tá operando a plataforma cremalheira. Me tira uma dúvida, Joel, como que é essa diferença entre trabalhar em sistema tradicional e a fachada ventilada? O tradicional é uma obra bem mais demorada, bem mais suja. A ventilada conseguimos trabalhar mais limpo, a agilidade é bem mais prática. E fora o peso, né? Trabalhamos com bem menos peso, cansamos menos e a plataforma também ajuda bastante a locomoção. Perfeito. Obrigada pelo seu tempinho, viu? De nada. Então, aproveitando, né, que o Vinícius conseguiu dar uma paradinha aí na obra para acompanhar a nossa entrevista, Márcio, acho que é uma pergunta fundamental que faz liga, né, com o que o Vinícius trouxe. Como que a fachada ventilada agiliza a obra? Então eu vou somar um pouquinho do que o Vinícius já falou, né? O Vinícius falou sobre a eliminação do chapisco e do emboço. E então a gente consegue também, com esse processo, a gente consegue aumentar a produtividade, reduzir o prazo da obra e até mesmo garantir o prazo. O que eu costumo falar para o cliente é que o nosso prazo de execução ele é mais assertivo, porque a partir do momento que parou uma chuva, eu no momento seguinte já começo a trabalhar. Eu não preciso esperar a cura de parede, do chapisco ou do emboço. A gente tem E a fachada ventilada consegue também contribuir com a parte da sustentabilidade, né? Importante. Que é muito importante hoje em dia. A gente tem um processo que é um processo a seco. Em nenhuma parte do nosso processo a gente utiliza água, nem no momento da instalação, nem na limpeza de equipamentos. A gente trabalha só com equipamentos elétricos. Não tendo chapisco, não tendo emboço, a gente também não tem esse consumo dessa água e nem da geração de resíduos. A nossa geração de resíduos é um resíduo reaproveitável, porque a gente pega as sobras de alumínio que estão aqui, a gente leva para outro canteiro e vai sempre fazendo reaproveitamento. Outro detalhe que passa despercebido também até na equipe de suprimentos é que o nosso consumo de mão de obra é menor do que o sistema tradicional. Interessante. Então, para finalizar, acho que é uma pergunta fundamental aqui, né? Como é que está sendo essa primeira obra aqui em São Caetano, né? No ABC? Esse é sempre um desafio para a gente, né? A gente abrir uma nova cidade. Nós que somos do Rio de Janeiro, então a boa parte da equipe é carioca e a gente fazer uma abertura de uma cidade é sempre um desafio logístico, né? E a gente conhecer o local também, mas é um desafio que é muito agradável. A gente fica muito agradecido pela oportunidade, né, que a Acre deu pra gente, e o resultado está sendo ótimo. As pessoas que a gente vem trazendo aqui de outras construtoras elogiam bastante o empreendimento. O resultado está muito bom pra gente. Que bom, né? Que venham muito mais obras aqui na ABC em todo São Paulo. E eu deixo aqui o meu agradecimento em nome do C3, em nome da gente aqui do De Olho na Obra, e a gente se vê numa próxima. Vamos nessa. Obrigado.